Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Bienal das Rodovias. Agora vamos para o painel único, painel técnico Cinelec, HS Win e Free Flow, a convergência tecnológica para um pórtico multifuncional, eficiente e inteligente. Convido ao palco o diretor técnico da Cinelec Brasil, estar aqui dividindo conhecimento, né, com essa nata de rodovia, né, com esse pessoal muito técnico especializado. Mas vamos lá. Eu sou Rodrigo Lourenço, diretor técnico da Cinelec. A Cinelec, ela é uma empresa voltada para tecnologias e soluções rodoviárias, é uma empresa nativamente focada em soluções de rodovia. É uma empresa italiana, né, gigantesca na Europa, e recentemente, né, nós viemos para o Brasil como Cinelec Brasil, iniciamos as nossas operações dia 1º de janeiro de 2025. Aqui eu mostro para vocês um pouco dos números da Cinelec, né? Nós temos mais de 90 portais e cabines de pedágio, né, com os nossos sistemas, tanto de free flow quanto de pedágio convencional, mais de 15 centros operacionais com os nossos sistemas de gestão, mas aqui na Cinelec, né, nós viemos focados, apesar de uma gama inteira de soluções de rodovia, nós viemos focados em 5 delas, tá? Para prover para o cenário brasileiro. Então, nós temos o sistema de gestão de manutenção, né, dos ativos de manutenção, temos sistemas de tráfego, né, avançados, sistemas avançados de controle e gestão de tráfego, temos o monitoramento de estruturas, né, obras de arte, né, pontes, viadutos, e, em caso específico nosso aqui também, e a evolução da tecnologia no cenário brasileiro, optou-se, né, de nós também aplicarmos a tecnologia tanto de free flow quanto de HS Win, tá? Que esse traz um pouco do nosso tema. Né? Os pórticos de free flow e HS Win, né, o que eles conseguem entregar a mais, né, na melhoria de dados, como que eu faço, né, a convergência dessas duas tecnologias, né, para me gerar uma tomada de decisão um pouco melhor, né? Para explicar um pouco disso, nada melhor do que eu começar falando separadamente das duas tecnologias. O HS-Win nada mais é do que a pesagem em movimento dos veículos, é uma tecnologia que começou lá atrás no estudos, em 2019, né, hoje já consolidada através de sandbox, né, mas essa tecnologia permite a pesagem dos caminhões, né, em movimento, sem parar na rodovia, né, eu consigo fazer, com a precisão que nós alcançamos, fazer a autuação direta desses veículos, né. Lógico, tivemos ao longo dessa trajetória, né, do início do teste dessa tecnologia, vários desafios, né, entre eles, pavimentação, né, como que eu ia construir uma pavimentação de forma que acomodasse os sensores e que eu tivesse uma precisão, né, dos sensores para fazer o direct enforcement. O erro máximo nessas, para possibilitar a autuação, era muito restritivo, era abaixo de 2,5, então teve várias questões que, durante o processo, esses desafios foram sendo superados, né. O próprio sistema de classificação, né, apesar de nós já termos o sistema europeu consolidado, aqui no Brasil a gente tinha que fazer uma certa adaptação para o sistema de classificação no Brasil, né, peso por eixo, a distância entre eixos, para fazer uma correta classificação e também fazer o correto mensuramento do peso do caminhão, tá? Fora que, né, se eu quero fazer um enforcement, né, uma autuação direta, eu teria que ter essa coleta de dados, né, em tempo real, instantânea, sendo tratada sistemicamente, né, e enviando direto para os órgãos governamentais competentes, né. Então, dito isto, esse aqui é um exemplo de como foi construído o pavimento, fizemos vários testes.
mas esse daqui foi uma modelagem que fizemos, que surgiu efeito, né? Então foi um pavimento flexível, usamos 5 camadas de pavimento para tentar acomodar, o caminhão, né, durante esse processo de pesagem. Foi feita uma estrutura de 200 metros para justamente o caminhão, ele chegar de uma forma na linha de sensores que fosse possível fazer essa aferição, né, visto que nós tínhamos uma pavimentação à exigência, né, para atender esses requisitos muito restritivas, de acordo com uma norma que a gente seguia e nos balizávamos, que era a COST 323, tá. Um pouco de um exemplo, né, de pesagem em movimento. Aqui nós temos uma pista de pesagem simples, né, então eu tenho o pórtico. Nesse pórtico são instalados equipamentos, câmeras, lasers, antenas, que vão ajudar a coletar os dados para que o processo de identificação desse caminhão seja o mais completo possível. Temos as linhas de sensores, né, que eles, além de fazer o peso, ele ajuda na classificação, na diferenciação dos eixos, né, rodagem dupla, suspensa, e nesse caso, como eram pistas de sentidos opostos, a disposição dos sensores é um pouco diferente. Mas, como a solução pode ser aplicada em qualquer layout de rodovia, esse aqui é um outro exemplo, onde nós temos também o mesmo pórtico, com os mesmos equipamentos de verificação de trânsito, e os sensores dispostos em ambas as pistas, cobrindo toda a área para evitar uma fuga, tá. E aonde que vai, né? Eu tenho a câmera, tenho os sensores, tá, como que eu faço isso daí, né? O que que eu consolido? Essa aqui é uma imagem do sistema nosso, o sistema Libras. Esse sistema, além de gerar IDs únicos do processo de pesagem, ele também captura todas as informações do trânsito de pesagem. Então eu tenho, nesse caso, né, mostrando aí na tela a figurinha da parte de OCR frontal, mas eu tenho uma câmera também de contexto, porque nas validações que nós fizemos com o poder concedente, eles precisariam, para fazer um auto um auto de infração de forma correta, ele precisaria não só ter a placa, né, os dados do veículo e a pesagem, mas também uma imagem do contexto, né, para saber se aquela classificação, se aquele tipo de veículo era o correto, era o que estava sendo passado debaixo do pórtico, né. E ali em azul nós temos o fingerprint, né, a gente fala que é o fingerprint, nada mais é do que o dimensionamento, né, o que foi passado nos sensores, né. Em vermelho, os pontos que o veículo passou em excesso, tá. Então, todas essas informações, né, elas eram compiladas e enviadas para o poder concedente. Um pouquinho dos dados de pesagem detalhada, né, como eu tenho que enviar a multa de forma correta, então eu preciso, por eixo, indicar, né, todo o sistema de pesagem, né, todos os eixos por eixo, a pesagem que foi constatada, ter uma assinatura desse dado para que esse dado seja idôneo e auditável, né, eu não posso ter uma alteração no meio do processo. E isso foi construído junto, né, concessionária, Cinelec e poder concedente, todos validando essa solução, tá. Um pouquinho do nosso roadmap, né, do HS-WIN. Então a primeira instalação foi feita em 2019, ainda com o cenário e com as classificações, europeias, e aí durante o processo foi evoluindo, se adaptando ao cenário, nosso brasileiro. Então nós abrasileiramos a solução que já era consolidada na Europa, para atender o nosso cenário, né. Em abril de 24 tivemos, né, a abertura, foi criado um colegiado junto com a concessionária para fazer o sandbox, mas em abril de 24 começou em si a fase regulatória, onde tivemos diversos testes, testes de falhas, testes de comunicação, testes de N passagens para validar se essa tecnologia era sólida ou não, se tinha erro, se não tinha. E em agosto de 2024, essa homologação foi concedida para nós da Cinelec. Foi a primeira empresa que teve essa homologação com essa assertividade, né. Então, fomos os primeiros, né, a conseguir essa tecnologia com a assertividade que precisava.
No mesmo ano, em dezembro de 2024, nós conseguimos, né, fizemos uma integração com o Serpro. Então, agora, em dezembro de 24, o sistema que antes eles coletava dado e ficava armazenado, com essa integração com o Serpro, esses dados de pesagem, que eram os veículos excedentes, passíveis de autuação, Serpro já recebia automaticamente para emitir o auto de infração, o que otimiza esse processo, e aí não precisamos mais, nesses pontos onde foram instalados esses sistemas, uma balança fixa, um agente do DR, né, fazendo a operação in loco, né? Ele já fez a conexão direto com o sistema do Serpro. Em 2025, tivemos mais alguns pórticos ativados durante esse processo, e agora, em 2026, nós estamos com 12 pórticos a serem ativados. Um deles já está já está ativo, na verdade, e já foi aferido pelo Inmetro, e estamos agora homologando para o DR de São Paulo, lá com a Artesp, que é a integração do Monitora São Paulo. Tá? Próximo ponto, né, e a outra tecnologia que vai embasar esse pórtico multifuncional é o Free Flow. O Free Flow nada mais é também que uma captura, né, dos trânsitos de passagem de todos os veículos. Neles também tivemos desafio de desenvolvimento aqui no Brasil, né, sendo que também o cenário de classificações dos veículos, eles são diferentes do modelo europeu, né? Então, tivemos adaptações, né, do sistema de classificação, rodagem dupla, eixo suspenso, que aqui a tarifa do pedágio ela é baseada em eixo que estão no solo. As questões de também como que iríamos controlar a evasão, né, porque nem todos os veículos possuem um tag, possuem um transponder que a gente possa ler, possa atrelar a um utilizador, né? Eu tenho que buscar junto ao poder concedente ou colocar essas informações de forma mais precisa, né, e melhorada em um portal para que o usuário possa identificar que ele passou mesmo no pedágio sem dúvidas e efetuar o pagamento. Tá? Um outro ponto importante para essa parte do pórtico, né, que para trazer a viabilidade, é justamente a coleta e o tratamento dos dados 24 horas por dia. Né? Eu não posso ter erro num free flow. Né? É a receita entrando para uma concessionária. Então, é por isso que nós optamos, na solução de free flow, também equipar os nossos pórticos com equipamento de última tecnologia, com alta disponibilidade, equipamentos de ponta. Né? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um dos nossos pórticos instalados na Ecovias Noroeste Paulista, Norte Paulista. E nele vocês conseguem ver a quantidade de equipamentos. Temos câmeras frontais, câmeras traseiras, temos antenas, temos lasers, os mesmos equipamentos que temos no HS Win, porém com uma redundância um pouco maior para justamente garantir a receita. Né? Então, aqui é um demonstrativo, né? Eu tenho os lasers da Comarch, as câmeras, tanto a de eixo quanto as OCRs, eu tenho as câmeras da Tattile, que garante uma precisão e uma assertividade acima de 95%, 99% para a detecção desses veículos. Né? Então, isso eu ganho tempo na validação, na montagem desses trânsitos. Tá? As antenas, né, que fazem a leitura do tag da Star System, essa antena ela teve uma resposta muito positiva quando você fala sobre alta velocidade, né, veículos trafegando a 120 por hora sem diminuir a velocidade. Então, tem que ter uma assertividade nessa leitura do tag para eu atrelar ao trânsito. E os sensores de solo, né, que são os sensores da Kistler também, que garante a classificação tanto da rodagem dupla quanto do eixo suspenso, e nesse caso específico ele também efetua a pesagem dos veículos. Tá? Essa aqui é uma tela do nosso sistema, tá? O sistema chama Stargate, ele é um sistema do pórtico, ele é conectado direto no pórtico, e aqui eu consigo validar todos os equipamentos que estão instalados no pórtico. Tá? Um exemplo, a faixa 1 ali, nós temos câmeras frontais, câmeras traseiras, eixos, pode ver que temos 2 eixos que são um redundante do outro, e temos também os sensores de solo com os leitores das antenas.
Um caso bem interessante também de demonstrar é que aqui, nesse pórtico, também monitoramos o acostamento. Então, nós temos uma câmera frontal, uma câmera de eixo e temos também a antena para fazer a leitura de tag. Então, se esse veículo ele tenta se evadir do free flow pelo acostamento, eu vou ter minimamente os dados de câmera frontal dele, a placa, traseira, também a câmera de contexto e a placa, e se ele tiver tag eu também capturo, eu consigo montar um trânsito com essas informações, tá. Esse é um outro sistema então depois que o veículo passa por esse pórtico, e ele capta todas essas informações desses dispositivos, ele é compilado nesse sistema, esse daqui é um trânsito nosso, né, vocês podem ver que ali na parte de estado ele já está validado, porque o próprio sistema validou internamente entre os equipamentos se eles se conversavam, se eles emitiam as mesmas informações. Então, a câmera de eixo esquerda está falando que são 2 eixos? A câmera do eixo direita está falando que são 2 eixos? Então, ok, está validado que é um veículo com 2 eixos. O OCR frontal falou que a placa é XYZ e a câmera traseira também indicou que a placa é XYZ, ele também deu como validado. Então, sem ação humana, ele já sobe esse trânsito como validado, tá? E mostra todas essas informações também pro operador, se caso ele precise fazer alguma alteração ou alguma validação, tá? Junto com ele sobe também ID, né, cada trânsito do Free Flow também tem o seu ID específico, e sobe cor, marca, modelo de cada veículo que foi classificado também diretamente no sistema. Dito isso, né, o que as duas tecnologias têm em comum, né? Ambas são para identificar e classificar um veículo, né? Então, nós temos, opa, desculpa, foi a mais, pronto. Ambas nós temos, a intenção de fazer essa classificação, né, de quem é, este veículo que está passando por debaixo do nosso pórtico, né? Com isso, a gente consegue, consolidando essas informações, nós conseguimos, numa base de dados únicas, fazer a entrega desses dados, né. O porquê disso? Por que que a gente está imaginando, né, um pórtico multifuncional? Porque cada concessionária, ela tem, um sistema para pedágio, um sistema para HS-WIN, um sistema de controle de tráfego, né, e a gente entende que o pórtico, ele atende todas essas necessidades, desde que eu não tenha sistemas apartados, né. Essa que é que é a ideia a ser apresentada aqui. Então, nós trouxemos uma solução única, né, que é o S-Gate. Esse sistema, né, ele faz a captação de todos os dispositivos, né, do pórtico, e eu consigo distribuir na medida da necessidade de cada setor de uma mesma concessionária. Então, eu consigo agrupar o sistema de cobrança de pedágio, consigo agrupar o HS-WIN, consigo agrupar todos os sensores de contagem, seja de SAT, que estão próximos do pórtico, né? As câmeras, eu consigo montar uma base de dados massiva, validada, para que eu consiga usar esses dados a favor da concessionária, a favor da operação da rodovia, né. Como eu disse, né, todas as soluções diferentes, mas uma mesma base de dados, né. Todos eu procuro a identificação e a classificação do veículo, seja para o Multilane Free Flow, seja para o HS-WIN, seja para sensores e N dispositivos. Aqui eu coloquei até uma observação interessante, né, porque devido a vários sistemas, né, cada equipe paga para gerar, validar e gerenciar, né, sistemas diferentes, mas que no final são todos dados duplicados, né? Isso gasta dinheiro, gera energia adicional e desnecessária, tá? Nós entendemos que para a operação funcionar de forma correta, com esse planejamento, com essa quantidade de dados que é gerada num pórtico multifuncional, ela tem que ter todo o domínio dos dados, né? Ela tem que ser proprietária desses dados, ela consegue fazer análises desses dados, agregando valor, né? E aí, com esses dados validados, eu consigo aumentar a confiabilidade,
né, e reduzir os custos entre os sistemas. Então, as equipes têm diferentes necessidades, né, mas, as equipes diferentes têm a mesma necessidade, tá? E aqui um pouquinho da estrutura do nosso S-Gate. Então, eu tenho N dispositivos espalhados no pórtico, e esse sistema, ele agrega todas as informações necessárias para você tomar uma decisão, para você fazer um estudo. Então, vamos pegar um cenário aqui, um exemplo. No pórtico lá da Imigrantes, né, nós instalamos um pórtico na rodovia Imigrantes, e nesse pórtico ele fica a 10 quilômetros, desculpa, da descida da serra, né? Então, se eu tenho um sistema integrado, esse pórtico ele pode me avisar, na verdade, avisar a operação que um veículo com excesso de carga está a caminho da descida da serra, e alarmar para a operação: olha, temos um veículo, um possível risco de acidente. Isso aumenta a segurança viária. Então, eu consigo pegar o dado que estava num pórtico, que era de Free Flow HSWin, e mandar para uma necessidade da operação. Um outro ponto, eu tenho os dados de contagem de veículos e também a massa de dados de pesagem. Eu consigo enviar para o time de engenharia, de planejamento de pavimentação, e mostrar para eles que, naquele trecho de rodovia, os veículos rodaram sem excesso, e aí eu consigo postergar um pouco mais a pavimentação do trecho, ou não, eu consigo dizer ao contrário, eu consigo falar para eles que, olha, nesse trecho teve mais veículos rodando em excesso, então temos que antecipar a pavimentação. Isso tudo já com os dados tratados num sistema único. Um outro ponto bem importante, também meu tempo está acabando já, mas um ponto único também bem importante, no sistema de classificação de pedágio, né, que é baseado com eixo em solo. Se eu tenho só o Free Flow, eu vou contar os eixos, né, o eixo suspenso não vai ser cobrado, né? Se eu tenho esses dados integrados, o que eu faço? Eu tenho a captação e a classificação, mas também eu tenho um indicativo de que esse caminhão, que esse veículo, ele estava carregado. Então, eu consigo identificar que esse eixo suspenso ele é indevido, né? Então, eu consigo recuperar uma possível perda de receita nessa transação. Agora, imagina isso passando diversas vezes, né? Esse veículo que passou com eixo suspenso indevido e foi identificado e foi pago a tarifa normal do pedágio, numa próxima vez, esse utilizador da rodovia ele vai trafegar com o eixo já abaixado, porque ele sabe que o sistema vai identificar que ele está carregado e que não adianta ele subir com o eixo suspenso. Então, isso eu garanto também, né, ao longo dos tempos, né, com essa massa de dados, eu consigo mudar também o perfil do utilizador da rodovia, trazendo mais segurança e garantindo a receita das concessionárias, tá? E um último ponto aqui que eu queria trazer para vocês, né, que eu acho que é para deixar explícito, né, nós tratamos, né, os dados automatizados, né, e de forma otimizada, né, para diferentes situações, né, então esse sistema eu consigo mandar para diferentes situações, diferentes áreas, para ter uma tomada rápida, né, de decisão e sem um back-office operacional. Então, sem passar por um humano validando para saber se o dado é idôneo ou não, porque ele já vai vir tratado com todos esses validadores que eu informei, tá, pessoal? Então, encerro aqui minha apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos. Estou disponível, se caso queiram conversar um pouco mais sobre o assunto. E é isso, muito obrigado.